Estimado Padre Alexandre, Padre Neylor, que está circulando por aí, muito obrigado pelo convite em estar aqui celebrando com vocês a novena em honra a São Sebastião Mártir. Estimada comunidade de fé aqui presente e aos que rezam conosco em casa, graça e paz em seus lares. Estamos então estando mais um dia de novena de São Sebastião. Que bom podermos celebrar a nossa fé em comunidade e em pequenos núcleos familiares. O Padre Alexandre já me apresentou antes, sou Jorge Rexigel, tenho 28 anos, sou natural da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Paverama. Creio que a maioria de vocês conhece quem é o pároco lá, que também já esteve aqui fazendo a sua missão, que é o Padre Antônio Rocha-Becker. Então, fui ordenado diácono dia 6 de dezembro, na paróquia Santo Antônio, em Estrela, juntamente com o povo de Deus que lá pertence, aos padres Neymar Schuster e Padre Lucas Weber. Ano passado estive lá fazendo a minha missão. Então, depois, se nós celebrarmos o Natal, a solenidade da Mãe de Deus, Santos Reis, Epifania do Senhor, a festa do batismo do Senhor, a liturgia desse domingo dá início à caminhada no calendário litúrgico para o tempo comum. E nesse tempo comum, nós vamos perceber a caminhada de Jesus em sua vida pública. Então, ao escutar os textos sagrados da liturgia da palavra, o que nos fez e faz refletir? Na primeira leitura, o chamado de Samuel. E ele então tinha dificuldades em escutar o Senhor. Na segunda leitura, Paulo está desanimado porque a comunidade caiu no pecado. O Salmo confirma de quem está em sintonia profunda com Deus e anda em seus caminhos, por isso canta: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. No Evangelho percebemos o seguimento dos discípulos de João a Jesus. Então, a liturgia da palavra que acabamos de ouvir nos fala da vocação, que é chamado e seguimento, proposta e também resposta. Não há tempo certo para Deus nos chamar. Não há tempo certo para Deus nos chamar para a sua messe. Qual o primeiro chamado que nós recebemos? É a vida, a nossa existência. Quem de vocês tem vocação, levanta a mão. Quem de vocês tem vocação, levanta a mão. E aos que não levantaram? Então, vamos lá. Todos nós possuímos vocação. Às vezes, quando se fala nessa palavra, logo vem em mente: olha, isso é coisa dos padres, coisa dos religiosos, religiosas. Como que só eles têm vocação. Mas todos nós possuímos uma vocação e somos vocacionados. Alguém poderia dizer: pois é, aqui na nossa diocese tem o padre Gabriel, que é responsável pela animação vocacional. Ele, com alguns seminaristas, leigos, realizam e preparam os encontros vocacionais Kairos. As irmãs religiosas preparam os encontros Kairos femininos. Os irmãos maristas têm outros encontros vocacionais. Não necessariamente alguém que participa desses encontros vocacionais tem que ser isto ou aquilo, só porque já está na caminhada. Mas esses encontros ajudam
no despertar vocacional, no amadurecimento como cristão, cristã, especialmente nos jovens. Isso nos ajuda a abrir os nossos horizontes, tudo para sermos pessoas melhores e também felizes. Todos nós almejamos alcançar a felicidade, seja na vocação, quanto nos nossos compromissos do dia a dia. Então, o maior sonho, creio que de todos nós, é nós sermos felizes em tudo aquilo que nós estamos realizando. Assim como também os grupos e movimentos que participamos, ou somos convidados, chamados a fazer retiros, busquem fazer retiros, encontros, pois só faz bem e dá acréscimos para a nossa vida, para fortalecer a nossa couraça humana e também a identidade. Às vezes estamos só dentro do nosso mundinho que criamos e aí a gente não se lança para olhar o outro, olhar ao nosso ao redor. Não sabemos às vezes o que o outro tem para nos dizer ou não queremos escutar. O que o outro está passando, às vezes a gente vê e não dá a bola. O que o outro está enfrentando. E quando alguém quer fazer a experiência vocacional de uma congregação ou diocesana, não necessariamente vai se sentir chamado para ser isto ou aquilo. De antemão até sim, olha, pensando em ser isso ou aquilo. Mas tudo é fruto de um caminho que se vai trilhando, de acompanhamento, de experiência que se vai fazendo. E ao longo dos anos, isso vai nos moldar e também formular o nosso jeito de ser e a maneira de ser. Alguns que fazem a experiência, logo percebem, olha, primeiro isso era um chamado para mim, agora que eu estou dentro da casa percebi que não é mais isso. Não estamos aqui por acaso, fomos chamados à vida a partir de um relacionamento dos pais, sendo eles maduros ou não, frutos de um acaso, planejado ou sem querer, mas estamos aí. É a partir do chamado à existência que o ser humano que se coloca onde a grande maioria é chamado para o matrimônio, outros religiosas, e outros para o sacerdócio, mas outros ainda para o caminho da vocação leiga. Todos são chamados e ao dar a resposta, somos convidados também a deixar coisas de lado. Não porque nós queremos, mas foi a partir daquilo que nós escolhemos como vocação e estamos assumindo. Porque se não deixarmos algumas coisas de lado, a nossa vocação, a nossa caminhada não vai dar certo. O homem e a mulher que se casam prometem fidelidade um ao outro, todos os dias de suas vidas. Os religiosos que fazem os votos de caridade, pobreza e obediência, estão a serviço dos outros. Os bispos, padres, diáconos prometem obediência ao bispo, também são confiados a conduzir uma porção do povo de Deus, que está na diocese, paróquia, comunidade e também famílias. Então, é assumir o compromisso diante do outro e para com os demais. Não é somente uma missão pessoal,
mas também comunitária, familiar, de cada uma que é batizado. O ponto de partida está em Jesus, que é caminho, verdade e vida. Então são muitos os modos que Deus chama. Samuel, o relato da passagem bíblica que nós escutamos. Samuel estava dormindo. Ele escutou uma voz, mas não sabia de quem era. Foi então conversar com Eli. E o Eli foi o mediador, foi o promotor vocacional de Samuel. Certamente algumas pessoas são e foram referências para nós, que nos marcaram e continuam nos marcando e também acompanhando a nossa vida, dando um bom testemunho de fé, de perseverança, que nos apontam os caminhos para Jesus. Outros estão preocupados conosco, nos apontam os caminhos certos, os caminhos que nós devemos discernir, relatam quais são os maus caminhos por onde não devemos andar, devemos ter cuidado. Essas pessoas são chamados também de anjos da guarda. Quais foram os fatos e motivos que me despertaram para entrar para o seminário? Eu, quando era pequeno, muito escutava os tios comentarem dos padres que passavam lá por Paverama. A presença do padre era frequente em casa, por causa dos avós doentes. Então o padre vinha rezar e trazer a Eucaristia. Quando eu estava na catequese da primeira Eucaristia, a catequista convidou toda a turminha para nós sermos coroinhas, ajudantes do padre. Então com isso eu tive uma proximidade maior com o padre. Gostava de ver aquilo que ele fazia. E em 2007, o padre Lucas Weber, que estava lá em Paverama, ele me convidou para participar de encontros vocacionais, chamados Kairos. Naquela época aconteciam uma vez por mês em alguma paróquia. E aí em 2007, o padre Lucas e o ministro da minha comunidade me convidaram para participar de uma ordenação, mas uma ordenação onde que um padre ficou bispo. E isso aconteceu lá em Poço das Antas. Foi o padre Aloísio Dili, este que é o atual bispo lá em Santa Cruz do Sul. Estando naquela ordenação, eu tenho um tio que mora lá, que é o seu Jacó. Eu me lembro, quando cheguei lá, ele me pegou pela mão e me foi guiando até o quiosque, onde que os padres estavam lanchando e se paramentando. Então esses foram os sinais e fatos que me despertaram para entrar para o seminário. Logo de início, não foi uma caminhada fácil. A distância de Paverama até Gravataí era enorme. Naquela época eu não sabia pegar ônibus. Comecei a ter saudade dos pais, das minhas 3 irmãs, dos meus amigos, daquilo que eu gostava de fazer por casa, lá por Paverama. Entrei no seminário, comecei a ter notas vermelhas, então eu tive que me esforçar muito mais para conseguir passar. Colegas, tanto do seminário quanto da escola, alguns, a maioria, debochava de mim por causa do meu sotaque. Então eu tive N motivos para deixar essa caminhada. Mas conversei com padres e mais colegas sobre essa situação e eles me orientaram: olha,
A gente também passou por isso. Mas reza essa tua situação, para não levar alguma resposta que depois leve ao teu arrependimento. Um convite aos jovens: façam a experiência vocacional, de participar para ver como é, de participar dos grupos de jovens, de movimentos. Façam a experiência de fé em grupos. Pais e mães, busquem incentivar isso. Aos adultos casados, renovem a fidelidade um ao outro. Sejam transparentes, perdoem, se amem. Sejam um para o outro uma boa parceria. Mulheres, nem tudo pode ser visto de maneira rosa. Homens, nem tudo pode ser visto de maneira azul. É doação um para o outro. Também participem de grupos e movimentos para fortalecer a identidade, a caminhada de fé de vocês. Aos idosos, deem também um bom testemunho aos netos, bisnetos, aos outros. Vocês que têm uma sabedoria de vida mais intensa e mais vivida. Cada um tem uma bela missão à sua frente. Basta confiar e contar com a graça de Deus para a caminhada. Quando os discípulos perguntam ao Senhor: Mestre, onde moras? Jesus respondeu: vinde e vede. Jesus não tem lugar fixo. Aonde há pessoas, aonde há fé, simplicidade e humildade, Jesus, Deus, se faz presente aí. O lugar fixo para Jesus é no coração de cada um. É ali a morada de Deus. É o sacrário onde que habita. Jesus soprou sobre os discípulos o Espírito e os enviou em missão. Anunciar essa boa nova a todas as nações e povos. A todas as nações e povos. Não tem espaço geográfico marcado aonde que Jesus diz: vão lá fazer missão, vão somente lá. Mas falou, enviou para irem a todas as nações e todos os povos. Para terminar, todos têm seu lugar e sua vocação específica na igreja. Deus quer que cada um se realize a partir daquilo que escolheu, vocacionalmente. Também Deus quer que cada um, com o seu jeito de ser, maneira, quer a nossa contribuição para fazer o reino de Deus acontecer em nosso meio. Porque nós temos dons, temos capacidades. O Papa Francisco diz: uma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus e germina na terra, boa do povo fiel, na experiência que é feito a partir do amor fraterno. Que possamos ser sal e luz, gente que dá sabor e ilumina. Gente que dá sabor e ilumina. Porque se a gente não está de bem conosco mesmo, com os outros, a gente vai se afastando dos outros, os outros também vão se afastar de nós. E quando vê, estamos sozinhos. Que o padroeiro São Sebastião, mártir, interceda a Deus por cada um de nós, olhando a realidade de cada um, que vive
se esforça, que possa interceder a cada um de nós, a Deus, para nos fornecer somente aquilo que é necessário e aquilo que convém. Que possamos também ser agradecidos. Durante essa novena podemos certamente fazer uma bela caminhada de agradecer à vida, a tudo aquilo que temos. Vocação, e que a gente também possa se abrir para que Deus possa bater na porta do nosso coração, a gente possa perceber e abrir para que Deus se faça presente em nossa vida. Que assim seja.